noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Aí, cada um na sua casa, se cuidando, tomando todas as precauções para que a nossa saúde se mantenha firme, não é mesmo? Nós estamos começando mais uma quarta-feira, estamos juntos aqui e espero que você permaneça junto com a gente depois na nossa sala de oração também. Temos passado por momentos muito edificantes, onde nós clamamos pelo nosso país, pela nossa situação, mas também agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito, da forma que Ele tem nos cuidado. Os nossos devocionais nós estamos fazendo baseado no devocional do John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. E tem sido muito bacana, a gente já tem relembrado várias histórias. E o tema de hoje é os 10 mandamentos. Com certeza você sabe todos eles de cor, de trás para frente, mas é importante porque às vezes a gente olha para eles de uma forma muito superficial e nós precisamos relembrar o que cada um deles traz de ensinamento para as nossas vidas. E a gente precisa lembrar também que os 10 mandamentos foram entregues aos israelitas pelo Deus da aliança, como uma forma, como uma lembrança de como o povo deveria viver, qual era a vontade do Senhor para o povo. E a parte que cabia então ao povo era a obediência. E nós vamos entender qual eram esses mandamentos, relembrar eles, afinal a gente já conhece, né? Mas ver se realmente, será que o povo estava fazendo da forma correta? Será que hoje a gente lê eles e pode perceber que a gente tenta seguir da maneira mais rígida possível esses mandamentos? A gente também lembra que eram 10 mandamentos, mas quando Jesus chegou, ele fez um pequeno resumo. Ele resumiu essas leis em apenas 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao seu próximo. E é um resumo muito nítido, porque tudo que está escrito ali é uma forma de como a gente agrada ao Senhor e uma forma da gente demonstrar também o nosso amor com o nosso próximo, uma forma de não fazer mal ao nosso próximo e sim aquilo que Jesus quer, que é amar. Então, o primeiro e o segundo mandamento, alguns o John Stott fez no mesmo dia, então eu vou fazer da forma que ele fez também, para vocês entenderem. O primeiro e o segundo mandamento: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Deus proibiu a adoração de outros deuses, e não somente isso. Em Isaías 45:6, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro Deus além de mim. Então não existiam outros deuses. O único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração era o Senhor Deus. E ele deixa isso muito claro no primeiro mandamento. E a gente infringe esse mandamento, às vezes a gente não percebe, mas a gente quebra ele todas as vezes que nós colocamos alguém ou alguma coisa em primeiro lugar nas nossas vidas. O primeiro lugar nas nossas vidas tem que ser de Deus, sempre, em qualquer circunstância. E quando a gente coloca outros pensamentos, outras coisas, outras pessoas à frente do Senhor, é uma forma também de nós infringirmos esse primeiro mandamento, de adorarmos outras coisas, outros deuses e não somente o Senhor. Então, o primeiro lugar das nossas vidas tem que ser de Deus. O segundo mandamento, ele é onde Deus se apresenta como um Deus zeloso e ciumento, lá em Êxodo 25. Deus se recusa a dividir a sua glória. Ele simplesmente diz que não pode ser compartilhada. A glória é somente de Deus. Ele ainda acrescenta que castiga filhos pelos pecados de seus pais. Como assim os filhos são castigados se quem peca são os pais? Não necessariamente os filhos são castigados pelos pecados dos pais, mas sim sofrem as consequências. Então, muitas vezes
A vida, a forma como os pais levam a vida, isso é uma forma de trazer consequências negativas para os filhos. E essas consequências, elas podem se manifestar fisicamente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente e principalmente moralmente, porque interfere naquilo que a pessoa vai se tornar, no seu caráter, no que ela vai ser e vai se formar. Esses são o primeiro e o segundo mandamento. O terceiro e o quarto mandamento. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Êxodo 20, 7 e 8. Tanto o nome do Senhor como o dia do Senhor, eles precisam ser respeitados. E aí, quando a gente fala do terceiro mandamento, de não tomar o nome do Senhor em vão, a gente acha que se refere somente a, no meu dia a dia, eu não falar, nossa, ou que isso, Deus, ou reclamar, ou alguma expressão em que a gente sempre coloca o nome de Deus. Por exemplo, acontece alguma coisa que nos assusta ou a gente não gosta, a gente fala, meu Deus. Mas esse mandamento não se refere somente a essas expressões, mas principalmente é um nome que precisa ser respeitado. É uma palavra que identifica a própria pessoa e o seu caráter. Então, sempre que nós falamos algo que não convém com aquilo que Deus quer de nós, algo que não agrada a Ele, ou quando as nossas atitudes são incompatíveis com o caráter de Deus, nós estamos colocando o nome de Deus em vão. O nome de Deus revela quem Ele é, revela o que Ele faz, aquilo que Ele significa para nós. Então, nós fomos criados à imagem dele e precisamos buscar ser mais parecidos possíveis com ele e com aquilo que foi revelado em Jesus. Então, todas as vezes que nós não cumprimos com isso, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. O quarto mandamento fala que nós devemos lembrar do dia de sábado. E é exatamente assim que o versículo começa. Lembra-te do dia de sábado. Isso foi uma prática instituída desde o início da criação, desde o comecinho. E é uma provisão de Deus para toda a humanidade. Jesus ainda acrescenta em Marcos 2, 27, ele institui o princípio de que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, o terceiro e o quarto mandamento são duas coisas que nós precisamos respeitar: o nome de Deus e o sábado. O quinto mandamento: honre teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, 12. Paulo entendeu que honrar os pais inclui uma atitude de obediência, e ele ainda afirma que isso é justo e agradável a Cristo, com base nos versículos de Efésios 6, 1 e Colossenses 3, 20. E 1 Timóteo 5, 8 nos traz uma afirmação que deixa muito claro qual que é a gravidade de nós abandonarmos a nossa família, de nós não prestarmos apoio e não cuidarmos dos nossos pais. E diz assim, 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se nós não conseguimos cuidar nem daqueles que são próximos a nós, que nos amam, que nos cuidaram também, como é que poderemos cuidar daqueles que a gente não conhece, que não são próximos, sendo que Deus diz para nós amarmos o nosso próximo? Precisamos primeiramente cuidar dos nossos, da nossa família, para que a gente possa estender esse cuidado e esse amor. O sexto mandamento: não matarás. Êxodo 20, 13. O sexto mandamento, o que ele proíbe é o derramar não autorizado de sangue inocente, o assassinato. As escrituras defendem o caráter sagrado da vida.
Só os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Falando sobre isso, nós encontramos um outro assunto muito polêmico hoje em dia, que é o aborto. E é baseado nisso, nessa palavra de Deus, de que nós somos criados à imagem de Deus, é que nós defendemos a vida, nós defendemos que o ser humano ele não tem o direito de escolha, porque aquele embrião, ele é um ser humano em formação, então ele deve ser protegido. Por isso que nós somos a favor da vida e sempre seremos. João afirma ainda, em 1 João 3,15, que quem odeia seu irmão é assassino. Então, nós precisamos cultivar o amor e lembrar que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mas que nós precisamos valorizar a vida, ainda que seja de pessoas que a gente não conhece, ou que são pessoas difíceis, ou que aos nossos olhos são imerecedoras da vida. Mas a gente precisa entender que fomos criados todos iguais, à imagem de Deus, ainda que uns não o conheçam e não o sirvam. Nós precisamos valorizar a vida. O 7º mandamento: não adulterarás. Êxodo 20, 14. Paulo afirma que o amor entre marido e mulher deve refletir o relacionamento entre Cristo e sua igreja. O casamento, nós já falamos algumas semanas atrás, que foi instituído por Deus e o contexto adequado para a satisfação sexual. É por isso que o relacionamento sexual é proibido em todos os outros conceitos e contextos. Ele só existe entre o relacionamento de homem e mulher casados. Assim ele agrada ao Senhor e existe conforme aquilo que Deus queria que acontecesse. Assim como no assassinato, Jesus estendeu a proibição do adultério ao incluir nossos pensamentos e nossas ações. Em Mateus 5:28, diz que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, por mais que a gente não faça o ato de adulterar, mesmo que a gente pense ou que a gente olhe com outros olhos, é uma forma de já estarmos adulterando. Que nós possamos vigiar, estarmos atentos àquilo que está no nosso coração, a forma como a gente tem alimentado o nosso coração e aquilo que nós temos olhado, para onde nós temos virado os nossos olhos. Que nós possamos lembrar desse mandamento também e entender que vai muito além daquilo que o mundo ou do que a maioria das pessoas entendem por adultério. Então, que a gente possa estar firme nesse propósito também. E agora, do 7º, eu vou para o 9º mandamento e depois eu volto para o 8º e para o 10º juntos. O 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16. O respeito pelos direitos de outras pessoas está implícito no verdadeiro amor. O amor não pratica o mal contra o próximo, conforme Romanos 13, 10. Esses mandamentos eles foram dados com o propósito de proteger as pessoas e a sua reputação contra falso testemunho. E a boa reputação é extremamente preciosa. Na verdade, conforme Provérbios 22, 1, ela vale mais que grandes riquezas, mais que a prata e o ouro. A nossa palavra ela deve ser reconhecida como digna de confiança. Aquilo que nós falamos deve dar um bom testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo e que a nossa boca não saia palavras que destruam, que matam, que prejudicam pessoas, mas sim palavras que edificam a vida de outras pessoas. Voltando para o 8º mandamento, nós encontramos não furtarás, Êxodo 20 e 15. E essa proibição, ela pressupõe o direito do cidadão à propriedade privada, a separação daquilo que é de um e que é de outro, do que é meu e do que é seu, do que pertence a um povo e pertence a outro povo.
Se não fosse assim, se não existisse esse mandamento, seria impossível uma sociedade organizada, justa e estável, que é o que acontece hoje em dia. Como uma consequência do pecado, nós não temos uma sociedade estável, justa e organizada. E isso inclui todas as formas de desonestidade e engano também. O 10º mandamento, ele transforma o decálogo de um código civil em uma lei moral. Ele diz: não cobiçarás, Êxodo 20, 17. Mas a cobiça, ela não é um ato em si, ela é um desejo do nosso coração. Ninguém pode ser processado, por exemplo, ou preso por desejar matar alguém, por desejar roubar algo, mas só no ato em si. Mas o 10º mandamento deixa claro que o desejo do nosso coração também é um pecado. A cobiça é para o roubo, aquilo que a ira é para o assassinato, e a lascívia para o adultério. A proibição da cobiça remete diretamente para o consumismo do mundo ocidental. Aquilo que o outro tem, eu também quero. E imediatamente, aquilo que surge de novo, eu quero. E muitas vezes eu não posso, mas ainda assim eu desejo muito ter. E muitas vezes só porque o meu próximo também tem. Nós precisamos entender que Jesus mandou que nós nos guardássemos da cobiça. E Paulo, ele nos exorta a viver com simplicidade, com contentamento e generosidade. Afinal, nada do que nós temos aqui nós levaremos. Assim como os israelitas no deserto, nós somos peregrinos nessa terra, a caminho da terra prometida. E não levaremos nada do que temos, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós praticamos aqui nessa terra. Nós precisamos andar conforme a vontade do Senhor. E esses mandamentos, eles explicam claramente qual era a vontade do Senhor para o povo e ainda hoje em dia. E nós podemos perceber que numa absoluta, quase uma totalidade, esses mandamentos estão deturpados, eles não são seguidos e é algo normal para o mundo, mas é algo que nós temos como princípios, é algo que quando Jesus chegou, ele resumiu em 2 mandamentos: amar ao Senhor e amar ao nosso próximo. Eles expressam de forma clara o significado de amar a Deus e ao próximo. Ao mesmo tempo, eles expõem o nosso pecado. E Paulo se referiu à lei como nosso tutor até Cristo. Nós precisamos ainda entender que esses mandamentos, eles não foram extintos com a chegada de Cristo, mas sim foram revelados através de Cristo. Jesus reafirma eles quando diz que nós devemos viver para agradar a Deus, para adorar a Deus, amar a Deus e amar o nosso próximo. Os mandamentos exemplificam aquilo que é a vontade de Deus e o que foi revelado em Jesus. Que sejam princípios que a gente possa seguir fielmente, como uma forma de agradar ao Senhor, de viver conforme a vontade dele, mas também de lembrar do nosso próximo, daquilo que nós precisamos testemunhar, que é amor e nada além disso, um bom caráter e aquilo que nós somos em Cristo, a nossa identidade em Cristo, e vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos, aquilo que Ele quer que nós sejamos, que a gente possa relembrar desses 10 mandamentos e saber que é a forma como Deus falou com o seu povo, como Ele instruiu o seu povo, e isso ainda vale hoje. Por mais que não seja seguido e nós podemos ver as consequências de tudo isso, isso vale, isso é real e é eterno, assim como Deus. Então, que a gente possa relembrar, guardar esses princípios no nosso coração, que muitas vezes a gente esquece, fitar os nossos olhos no Senhor, naquilo que Ele deseja para as nossas vidas
e não no que o mundo oferece ou o que o mundo deseja. Que Deus te abençoe. Entre na nossa sala de oração, participe desse momento com a gente, com esse nosso grupo que está crescendo a cada semana. E que Deus te abençoe, que guarde sua vida e principalmente guarde o seu coração. Que o seu coração possa exalar a vontade do Senhor e a glória do Senhor. Amém? Deus te abençoe.